Amém, glória a Jesus. Graça e paz, amados irmãos. Boa noite. Em nome de Jesus, louvamos a Deus por esse dia. Queremos agradecer os irmãos que participaram do culto pelo aplicativo Google Meet. Foi uma bênção estar com vocês lá, adorando o Senhor, louvando a Deus, intercedendo. Irmãos, como foi bom aquela noite, como foi bom aquela noite. Nós matamos um pouco da saudade da igreja e oramos, adoramos o Senhor juntos. Queremos nessa noite pedir que Deus, Ele possa fazer você ter convicção no seu coração de que Ele tem planos de paz, planos de esperança, planos que não vão causar nenhum dano a você. Porque talvez você esteja nesses dias pensando: Senhor, o que há de ser de mim nesse tempo tão complicado, de tantas dificuldades que estão existindo aí, esse tempo de distanciamento, de desemprego, de enfermidades e tantas outras coisas, de medo, não é? Olha o que a Bíblia fala aqui. Fala para um povo que estava em cativeiro, que estava já sem saber que plano poderia vir, o que poderia acontecer com a vida deles futuramente. E Deus dá a eles uma promessa. Deus faz com que o coração deles se aquietem diante do que Deus tinha proposto para a vida deles. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, o capítulo 29 desse livro, a partir do versículo 10. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10. Quero que você reúna a sua família nessa hora para juntos lermos o verso 10 e o verso 11, até o verso 12, até o verso 13. Diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. E olha quais são os planos que Deus tinha para o povo de Israel. E eu quero fazer dessas palavras, as palavras que Deus tem para a sua vida como povo dele. Planos de vos fazer prosperar, planos de não vos causar dor, planos de não trazer nenhum prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde eu os dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Feche seus olhos, receba essa promessa de Deus no seu espírito, receba essa promessa de Deus no seu coração e na sua mente. Deus tem planos para você, e planos maravilhosos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar e exaltar o teu nome nesta hora. Queremos te bendizer, te glorificar, Senhor. Declarar que tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és aquele que tem planos para a nossa vida, Pai. Ainda que passemos, Deus, por tempos difíceis da vida, Senhor, ainda assim, Pai, ainda com coração sem saber o que fazer, com coração pesado, Senhor, com coração temendo consequências, Senhor da glória, de decisões erradas, mesmo assim, Senhor, o Senhor tem promessas para a nossa vida como povo do Senhor.
Que teus filhos recebam a tua promessa nessa noite, promessas de paz, promessas de esperança, promessas de um futuro estabelecido no Senhor. Assim eu oro, ó Deus, consagrando ao Senhor este culto a Ti. Assim eu oro, repreendendo todo mal, Senhor. Assim eu oro, Pai, Senhor, dizendo ao Senhor, fica à vontade em nosso meio, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, adore juntamente conosco nesta hora, celebre o nome do Senhor, adore a Ele em nome de Jesus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
mas pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus, de Deus. Nada pode nos separar, Senhor, do Teu amor, Senhor. Nada, Senhor. Obrigado pelo Teu amor por nós, Senhor. Espírito, encha a minha vida, Espírito, e encha a minha vida, e enche-me com teu poder, mas de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha a minha vida, Espírito, encha a minha vida, e enche-me com teu poder, mas de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha a minha vida, Espírito, encha a minha vida, e enche-me com teu poder, mas de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, Senhor. Diante do teu altar, Senhor. É onde nós queremos estar, Senhor, em todo o tempo, diante do teu altar, Senhor. Prostrados, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos morar na tua casa, Senhor, na casa do oleiro, onde somos trabalhados, Senhor, onde somos quebrados, somos refeitos, Senhor. Nos faz, Senhor, nos refaz, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos habitar na tua casa, Senhor. Vem reinar em nossos corações, Senhor. Toma-me, rendido estou.
e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. E eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. E eu sou teu e tu és meu. E eis-me aqui, rendido estou. E eu sou teu e tu és meu, e minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, e faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. E tu és meu. E eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, e minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, e faz em mim o teu querer.
Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos, Senhor. Te louvamos porque podemos cantar a Ti louvores, te adorar, Senhor. Podemos declarar quem Tu és em canções. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por meus irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo Senhor que vive e reina para todo sempre. Fala conosco nesta hora. Prepara o nosso coração. Leva cativo a nossa mente, o nosso espírito, Senhor, a Tua palavra. Ó, Senhor, continua ministrando as nossas vidas em nome de Jesus, para a honra e louvor do nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz novamente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 desse livro, o versículo 42, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro de Lucas, do evangelista Lucas. Ele escreveu o Evangelho e também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, da história dos apóstolos, através do Espírito Santo. E o capítulo 2, ele fala muito propriamente sobre alguns propósitos da igreja, e é sobre essa temática que eu quero falar nessa noite. Amém? Os propósitos da igreja. Esse capítulo 2, ele fala muito a respeito de como viviam os primeiros cristãos, de como era a vida deles, como eles faziam com que a missão que Deus colocou na vida deles se cumprissem. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Os propósitos da igreja. Amém? Vamos ler juntos o capítulo 2, o versículo 42 até o versículo 47. Diz assim o evangelista Lucas: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tudo tinham em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto dentre eles ou entre todos, segundo a necessidade de cada um deles. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor acrescentava ou juntava à comunidade, à igreja, as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Esse texto fala da igreja do Senhor vivendo os propósitos que Deus colocou para ser vivido por eles, igreja do Senhor, tanto no templo como também nas casas, na comunidade, em Jerusalém. A gente vai caminhar um pouco falando sobre isso nessa noite, amém? Pai, libera a Tua palavra, Senhor. Ela é autoridade, é ela que nos muda, ela que nos transforma, é ela, Senhor, que nos convence, aleluia, através do Teu Espírito, Pai, do pecado, do juízo e da justiça. É ela que nos ensina como devemos, ó Deus, cumprir os objetivos propostos pelo Senhor para a igreja. É ela que nos ensina, Pai. É ela que nos dá direção, da realização dos propósitos que o Senhor tem para o corpo do Senhor, para a igreja do Senhor. Tanto igreja como comunidade local, como igreja individual, o ser indivíduo, o indivíduo, Senhor, o crente, o cristão. Nos ensina nessa noite, Pai, a Deus a termos, ó Pai, primeiro, disposição, segundo, Senhor, perseverança em cumprir os propósitos
que o Senhor estabeleceu para a tua igreja. Irmãos, qual os objetivos que Deus tem para a igreja dele? Porque a igreja do Senhor, ela foi estabelecida, ela foi criada, ela foi fundamentada, ela foi estabelecida. Quais propósitos ela tem aqui na terra? Quais propósitos, objetivos, missão, meta a igreja do Senhor tem aqui na terra? Como devo viver como igreja do Senhor? Irmãos, são perguntas que devem ser feitas cotidianamente no meu e no seu coração. A gente precisa entender qual é o sentido de ser igreja. Por que eu sou igreja? Porque existe a IBF de Lauro de Freitas, porque existe pessoas que é a igreja do Senhor, que compõem essa igreja chamada comunidade ou instituição. A igreja, irmãos, é uma comunidade composta por vários tipos de pessoas, por várias famílias, que têm legados diferentes, têm histórias diferentes. A igreja é envolvida e presente nela está uma vasta gama cultural de hábitos, costumes, historicidade. A igreja, ela é recheada de questões, de situações, de particularidades, de personalidades. Tantas coisas existem na igreja como comunidade, igreja como ser. E que Deus quer usar, irmãos, a nossa vida, assim como somos, para que cumpramos aquilo que Ele tem como objetivo para mim e para você. Cada pessoa que aceita Cristo, ela passa a fazer parte da igreja do Senhor e dia a dia, aos poucos, vai se mostrando os hábitos que ela tem, a educação de onde ela veio, a família ao qual ela foi ensinada, a cultura que ela conviveu e a historicidade de cada um. E, irmãos, com todas essas diferenças de familiar, educacional, geográfica, história, hábito, cultura, que tem essas questões envolvidas, com todas essas diferenças, a igreja deve ter ciência, deve entender e promover e vivenciar os ensinos do Senhor a respeito da missão, dos objetivos, dos propósitos que ela tem. Ela tem a sua particularidade, ela tem o seu legado de família, ela tem temperamentos diferenciados, ela tem costumes diferentes, mas ela é a igreja do Senhor. E ela, como igreja do Senhor, assim como ela é totalmente envolvida, convicta de quem é, promovendo essa missão que ela tem consciência que deve colocar em prática, vivenciando isso, ensinando isso aos membros, irmãos da igreja. Ela tem que entender o seguinte: olha, eu preciso colocar em vigência a missão que Deus me deu. Eu preciso colocar em vigência os objetivos que Deus me deu. Eu preciso colocar em vigência os propósitos que o Senhor tem para mim como igreja do Senhor, tanto internamente, tanto como comunidade, tanto como igreja do Senhor, como também externamente, na sociedade, nas nações, no bairro onde eu moro, na rua, no trabalho que eu convivo com pessoas, em cada lugar que eu estou, tanto na igreja como também lá fora, nos lugares que eu estou inserido. Eu preciso colocar em evidência a missão que Deus colocou para mim como igreja do Senhor. Uma igreja que não tem convicção da missão que Deus estabeleceu para ela, uma igreja que não promove a missão que Deus estabeleceu para ela, uma igreja que não ensina a missão que Deus estabeleceu para ela, é uma igreja que não está viva. Ela pode ser chamada de qualquer outra coisa menos igreja.
A igreja, ela não foi estabelecida para ser um clube social e perder o sentido da qual foi chamada a ser. A igreja não foi estabelecida para viver em realizações próprias, pessoais da vida. Não, ela foi estabelecida, ela foi criada, ela foi originada para cumprir a missão que Deus colocou na vida dela. Para cumprir os propósitos que Deus colocou na vida dela, para cumprir os objetivos que Deus colocou na vida dela. E é quanto a essa questão que eu quero falar nessa noite. Eu não quero falar de objetivos ou propósitos no sentido estrutural, no sentido eclesiástico, ministerial. Não é dessa forma, apesar de saber que é muito importante, que é muito relevante, mas não é essa a minha proposta. A minha proposta é de respeito a cumprir a missão de maneira prática, vivencial, de maneira que age, de maneira que faz a coisa acontecer. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, de princípios que norteiam a igreja, para a igreja de fato ser igreja do Senhor. Há alguns princípios que norteiam a igreja para que, de fato, ela seja igreja do Senhor no seu dia a dia, na casa, no trabalho, nas relações interpessoais, na igreja, na sociedade. A igreja deve ser uma resposta para as pessoas. A igreja deve ser uma resposta para as pessoas. E nesses dias, irmãos, em que muitos têm se levantado para cumprir a missão, mas a missão não é missão simplesmente momentânea, é uma missão que ela é continuada. Talvez, irmãos, esses dias de quarentena, sessentena, setentena, não sei mais o que é, sejam dias em que Deus quer abrir os nossos olhos para dizer para mim e para você: olha, eu te elegi, eu te escolhi, eu estabeleci você, eu salvei você para você dar continuidade aos meus propósitos. É você, igreja, que eu quero levantar para cumprir a missão, para cumprir o objetivo, a proposta que eu tenho para você, igreja. Abre os nossos olhos, Senhor, nessa noite. Abre os nossos olhos nessa noite para que possamos entender, Senhor, que nós temos objetivos como igreja do Senhor aqui na face da terra. Nós devemos compartilhar a nossa missão onde nós estamos inseridos ou passamos. Nós devemos, irmãos, cumprir os propósitos do Senhor que Ele tem para a nossa vida. Amém? Que Ele tem para a nossa vida. E é interessante que a palavra eclesia, igreja, e diz respeito a isso aqui, ela tem como significado maior sair para fora, ir para fora. Não é estrutural simplesmente ou institucional, não é dentro, mas é para fora. É lá fora que eu cumpro a minha missão. É lá fora que eu estabeleço os propósitos, os objetivos que Deus propôs para mim como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Deus está nos chamando nesses dias para colocarmos em prática os objetivos que Ele tem para a igreja dele. A igreja do Senhor. Amém? Você é a igreja do Senhor? Se você é a igreja do Senhor, Deus tem propósitos. Ele quer que você cumpra como igreja do Senhor, aonde quer que você coloque os pés. Tanto em uma comunidade como esta aqui, tanto lá fora. Deus tem objetivos que colocou para você dar continuidade. Deus tem objetivos que deu à igreja do Senhor para ser cumprido. O primeiro objetivo, sabe qual é? O primeiro objetivo que Deus tem para a igreja dele, os propósitos que Deus tem para a igreja dele, sabe qual é? Viver a partir do ensino das Escrituras. O primeiro objetivo que Deus tem para a nossa vida, ou um dos objetivos que Deus tem para a igreja dele, é viver, ter uma vida a partir do ensino das Escrituras. Não ter uma vida dirigida por ideologias, por conceitos próprios, por tradição, por teóricos, por teólogos, por psicólogos, por pessoas. Não, ter uma vida dirigida a partir da palavra de Deus. Não que você não tenha, não dê margem para ouvir algum ensino quanto a isso de teóricos, de psicólogos, de teólogos, não. Mas, irmãos, a primeira voz que você deve ouvir, o primeiro ensino que você tem que caminhar, dirigindo a sua própria vida, é a Escritura, é a palavra de Deus. Deus tem como propósito para a igreja dele na face da terra e na comunidade viver a partir do ensino das Escrituras. E o texto que lemos fala sobre isso.
Verso 42, a parte A do texto fala: eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam nas Escrituras. Eles perseveravam na palavra de Deus. Eles davam continuidade e viviam a partir da palavra do Senhor. Aqui é a igreja que se inicia, irmãos. E esse é o projeto que Deus sempre teve para a igreja: viver a partir do ensino do Senhor. A igreja foi estabelecida a partir disso, deve viver a partir disso. Da palavra do Senhor, irmãos. É a Escritura que propõe para nós o caminho correto que devemos andar. São os conselhos das Escrituras que fazem a gente andar de maneira que não dá margem para conselhos da impiedade. É a Escritura que me faz caminhar de maneira frutífera, de maneira que estabelece um caminho de decisões acertadas. É a Escritura, irmãos. Nós, como igreja do Senhor, temos como propósito para a vivência diária ter a Bíblia como regra de fé e prática. Ter a Bíblia, irmãos, como instrumento que conduz o nosso ser. Ter a Bíblia como fator de decisão em tudo que fazemos. Ter a Bíblia como fator de relacionar-se um com o outro. Tendo a Bíblia como fator de relacionar-se com o mundo, com a sociedade, com as lideranças e qualquer coisa, com o patrão, com o empregado, com a esposa. Não são os teóricos, irmãos, que devem ter mando no nosso caminhar. Não são os psicólogos. Não são os teólogos, é a palavra de Deus. Eu sou teólogo, irmãos, mas a palavra de Deus que deve reger a minha vida. A palavra do Senhor, irmãos, que deve reger a minha e a sua vida. É ela que deve reger. Ela deve ser a primazia no ensino da igreja do Senhor. Ela deve ser a primazia na vida de cada pessoa. Sabe por quê? Porque é ela que ilumina o nosso caminhar. O salmista lá no Salmo 119, verso 105, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor, e luz para os meus caminhos. É ela que ilumina o meu caminhar, é ela que me faz tropeçar, irmãos. É a palavra do Senhor em minha vida, em todo o tempo, que faz com que eu não caia na cilada do conselho dos ímpios, que faz com que eu não ande no caminho dos pecadores, nem me assente na roda dos escarnecedores. Salmos 1 fala sobre isso. Eu quero ler com vocês Salmos 1. Abra a sua Bíblia no Salmos 1, por favor. Abre e leia comigo Salmos 1. Olha o que diz aqui no Salmos 1. Irmãos, Deus quer que a sua igreja, ela tenha como propósito para ela mesma, em primeiro lugar, viver a partir da palavra de Deus. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos escarnecedores, os zombadores. Agora, olha o que fala o verso 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Irmãos, eu só posso sair do perigo, do conselho do ímpio, se eu tiver satisfação e prazer na palavra do Senhor e entender que ela deve guiar a minha vida e não o conselho dos ímpios. Eu só posso, irmãos, não dar permissão à influência da conduta dos pecadores se eu, ao contrário, ter plena satisfação na lei do Senhor e na lei do Senhor eu meditar. Na lei do Senhor eu pensar sobre ela, na lei do Senhor deixar-me ser envolvido por ela, ser conduzido por ela, na lei do Senhor. Eu só posso, irmãos, não colocar os meus pés para se assentar na roda de escarnecedores, quando eu tenho plena satisfação na lei do Senhor e nela medito dia e noite. E aí, sabe qual é a resposta disso? A resposta disso, irmãos, é que eu cumpro o que Deus tem para a minha vida. A resposta disso, olha que fala o verso 3, ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, tudo quanto realiza, prospera.
E aí o verso 3, fazendo a correlação com quem com o que anda na lei do Senhor, que é ímpio, ele fala que o verso 4 fala que o ímpio ele vai, como palha que vento carrega, não sobrevirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Amém? Destruição, irmãos. Viver a partir do ensino das Escrituras. Irmãos, nós tivemos um novo nascimento por meio da Escritura, por meio da palavra do Senhor, e nós devemos deixar a palavra do Senhor dar continuidade ao nosso crescimento. Nascemos através da palavra, e a palavra nos constrói no crescimento, é a palavra do Senhor, irmãos. É por isso que a igreja ela tem que caminhar a partir da palavra de Deus na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo, a carta de Pedro, 1 Pedro 1, 23 ao 25. 1 Pedro 1, 23 ao 25. Estou falando aqui dos propósitos que a igreja tem que viver, e um dos é viver a partir do ensino das Escrituras. 1 Pedro 1, 23 ao 25. Diz assim: fostes regenerados, a partir do versículo 22, considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Nascestes de novo, por meio da palavra de Deus. Tiveste novo nascimento, por meio da palavra do Senhor, a qual é viva, olha irmãos, a qual é viva e operosa por toda a eternidade, porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Construa-se nela. Permita que ela dê a você crescimento. Ela gerou você em Deus. Deixa ela construir você em Deus cada vez mais. Viva a partir da palavra do Senhor. Ela é a voz de Deus falando às pessoas a respeito da vontade do Senhor. É por isso que eu devo viver a partir, irmãos, das Escrituras, porque ela é a voz de Deus. Ela é a voz de Deus falando às pessoas a respeito da vontade do próprio Deus. Abra sua Bíblia, segunda carta de Pedro. Você passa mais um pouquinho, 2 Pedro. Pega uma caneta e um papel, anote esses versos aí, por favor. 2 Pedro 1,16. Você conhece muito esses versículos. Quando se fala de inspiração, sempre se fala sobre ele, fala sobre Timóteo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, caminhamos com ele. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória ele foi dirigida a voz que declarou: este é o meu filho amado em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, lá no Monte da Transfiguração, sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei, olhe bem, antes de tudo, sabei que a Escritura é a voz do Senhor falando às pessoas a respeito da vontade do Senhor. Timóteo também fala sobre isso. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, irmãos, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Amém? Agora abra para mim, por favor,
Timóteo, por favor, abra para mim. Segunda carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo, depois de Tessalonicenses. Olha o que diz aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Fala, irmãos, que é a voz do Senhor, falando a respeito da vontade do Senhor, tanto sim que dá alguns princípios. Ela é apta para fazer tal coisa, ela é apta para fazer tal coisa. Olha bem o que diz aqui, a partir do verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16. Olha, toda a Escritura é inspirada, o que Pedro também falou, é inspirada por Deus e proveitosa. Para quê? Para que proveitosa? Qual a utilidade dela? Para ministrar a verdade. Amém? Para ministrar a verdade, para repreender o mal. Olha aí, irmãos, a voz de Deus dizendo, olha, é assim que você deve caminhar. A voz do Senhor, a Escritura, a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim, olha, é assim que você vai repreender o mal, é assim que você vai viver a verdade, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém? Irmãos, os propósitos que Deus tem para a igreja, Ele não só dá os propósitos, como Ele também dá as ferramentas, irmãos. Ele também prepara a igreja para isso. Ele não dá e deixa lá vão ter. Não, Ele dá e fala, olha, eu vou fazer algumas coisas na sua vida para que você possa ser um homem que tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém? Vou falar com você, olha, quanto à questão da verdade, quanto à questão de como você deve repreender o mal, quanto à questão de como corrigir os erros, quanto à questão de você andar de maneira certa, sabe para quê? Para que você, homem de Deus, tenha capacidade, em outras palavras, de pleno preparo para cumprir os propósitos que eu tenho para você. Aleluia! Você pode cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para você como igreja. Você pode cumprir a missão que Deus estabeleceu para você como igreja. Você pode cumprir os objetivos que Deus tem para você como igreja. A Escritura nos ensina como. A Escritura nos capacita para. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse é um dos propósitos de Deus na nossa vida, irmãos. Esse é um dos propósitos que Deus tem para a igreja dele. Viver a partir das Escrituras. Amém? Segundo propósito que Deus tem para a igreja dele, é um dos propósitos, viver a comunhão fraternal, viver em unidade, viver em comunhão, viver em harmonia. Atos 2, fala lá, Atos 2, 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, são princípios aqui que estabelecem comunhão, viu? Ó, partir pão é comunhão. Comunhão não é entretenimento para a Bíblia. Comunhão, irmãos, é dar a alguém alguma coisa e receber de alguém alguma coisa. É se anular para que alguém tenha alguma coisa de Deus que você para a vida dele. Comunhão é muito mais além. Comunhão é partir pão, é dividir coisas. Comunhão, irmãos, é orar um pelo outro. Olhe bem, irmãos, comunhão também é oração. Eu não sei se você pensa como eu penso, mas aqueles que são mais íntimos são aqueles que oram juntos. Aqueles que se conhecem mais um ou outro, que repartem o coração e a vida, são quem oram juntos. Percebe em sua casa, você e sua esposa, ela sabe de tudo de você. Se não sabe, é para saber. Amém? Se não sabe, é para saber, para que ela possa orar em seu favor. E você sabe de tudo dela. Há comunhão, irmãos. Amém? Há um ser junto, único, que correspondem um ao outro, que ajudam o outro, amém? Que incentivam o outro, encorajam o outro, animam o outro, perdoam o outro, oram um pelo outro, levam os fardos uns dos outros, irmãos. Há uma mutualidade. A igreja do Senhor, ela foi chamada para viver o propósito da comunhão, do amor fraternal. Verso 43 e 45 diz assim: todos que estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades. Todos que estavam unidos, tinham comunhão e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre eles, irmãos. Amém? Todos queriam andar na mesma linha.
Todos queriam passar a mesma questão ao outro, sabe? Ninguém queria ser maior ou inferior ao outro, queria que todos andassem bem conjuntamente. Dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. E isso, irmãos, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Olhe novamente aqui, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Amém? Estar na casa dos irmãos, isso é bíblico, irmãos. Você não pode ficar lá, sabe, importunando, mas para ter comunhão, para orar juntos, para comungar uma refeição, para poder auxiliar, ajudar alguma coisa, isso é comunhão. Comunhão, irmãos, não é só estar unidos, juntos na igreja, é além disso. Sobrepassa tudo isso. Juntos participavam com alegria e sinceridade de coração. Por isso que o salmista fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? É que os irmãos vivem em união, irmãos. A igreja tem isso como objetivo, viver em união. Não é conveniente a igreja viver em desunião. Não é conveniente a igreja viver, irmãos, sabe, com ressentimento um do outro, com ódio, querendo vingança de ter feito alguma coisa contra alguém, procurando intriga, caluniando ou mentindo para obter vantagens. Não é, irmãos. A igreja tem como proposta de vida, como projeto de vida, como objetivo de vida, como missão, viver em comunhão, aqui e lá fora. Na comunidade e lá fora, ter comunhão um com o outro, irmãos. Queria que você lesse comigo lá Gálatas 6, de 1 a 10, por favor. Vamos ver o que Gálatas 6, de 1 a 10 fala. Paulo falando na igreja de Gálatas, capítulo 6, verso 1 ao verso 10. Olha o que diz aqui. Capítulo 6, a comunhão também, irmãos, é ajudar o mais fraco. Capítulo 6, verso 1 ao verso 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo, mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não desfaleçamos de fazer o bem. Fala comigo assim. E não desfaleçamos de fazer o bem. Pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo fruto. Aleluia! Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Agora, olha o que Paulo fala aqui, principalmente aos da família da fé. Amém? Isso também é comunhão, irmãos. Comunhão é você ser alguém que favorece e faz o bem a todos. Comunhão é você entender que o outro precisa que a carga dele pesada esteja sobre você em oração, sabe, em encorajamento. Comunhão é não se considerar tão importante assim, mas avaliar as nossas próprias atitudes. E então saberá como orgulhar-se de si mesmo se viver se comparando com outras pessoas. Amém? Comunhão é restaurar aquele que é surpreendido em algum pecado, aquele que caiu em alguma coisa. Comunhão é cuidar de nós mesmos, irmão, para que não sejamos também tentados igualmente como esses que caíram foram. Comunhão, em outras palavras, quer dizer aqui, é eu entender que eu preciso que o outro me ajude, porque eu não sou alguém super-homem. Eu preciso que alguém também interceda, ore por mim, me auxilie, me oriente. Eu preciso que alguém também me repreenda. Eu preciso, mas eu não sou super-homem. Comunhão também é isso, queridos. Isso é comunhão. Amém? Comunhão é um querer que o outro ande bem.
Comunhão é querer que um outro avance na sua jornada cristã. Aleluia. Comunhão é isso, irmãos. Pedro fala lá em 1 Pedro 1, 22, considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência, a verdade que leva o amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Olha, se você tem uma vida purificada pela obediência à verdade, considerai isso, considerai, pois, que tendes a vida purificada pela obediência, uma vida santificada pela obediência à verdade. E essa vida santificada pela obediência à verdade, ela leva o amor fraternal que não é fingido. Amém? E esse amor fraternal que não é fingido deve nos levar a amar uns aos outros de todo o nosso coração. Aleluia! Abraça quem está de sua casa, fala: eu quero te amar, não te amar com amor fingido, eu quero te amar com o amor que me purificou pela palavra, eu quero te amar pelo amor que me trouxe a verdade em Cristo. Aleluia! Viver a comunhão fraternal é um outro propósito que a igreja tem, a igreja do Senhor tem, que Deus estabeleceu para a igreja. Terceiro propósito, viver proclamando o evangelho de Jesus, irmãos. Sabe, perdemos talvez isso de vista. Talvez nós pensamos tanto em nossa vida como igreja, em ter coisas e realizações, que nos perdemos nessa missão de proclamar o evangelho do Senhor. Nos perdemos, a gente pensa muito na gente mesmo. Sabe, Deus me ouve, Deus responde, Deus faz, Deus atende, Deus quer que você cumpra o objetivo que Ele tem para você. Sabe qual é? Proclame o evangelho da salvação no Senhor. Aleluia! Verso 43 fala sobre isso, de Atos 2. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados, irmãos. Isso aqui é resultado da proclamação do evangelho. Amém? A proclamação do evangelho, ela faz com que sinais, maravilhas aconteçam. Não tem como acontecer sinais e maravilhas se não se proclama o evangelho, irmãos. O evangelho são as boas notícias. Dentro dela está cura, sinais, maravilhas. Aliás, irmãos, uma das coisas que remetia a conceituar e ver quem seria o Messias, seria essa questão de cura. Curar leprosos, curar paralítico. Fala lá em Marcos sobre isso. Era uma das questões que identificava que aquele era o Messias. Por isso que alguns falam: esse é o Messias. Por isso que Bartimeu fala: esse é o Messias. Por isso, filho de Davi, porque nele havia cura, havia sinais, havia maravilhas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Verso 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo louvando a Deus por tudo, contentamento, gratidão, e sendo estimado por todos, por todo o povo, irmãos. E assim a cada dia o Senhor, porque quem, irmãos, a gente proclama, mas quem convence é o Senhor. Quem converte é o Espírito Santo. A gente proclama, tem que proclamar, tem que testemunhar, mas, irmãos, a função, a obra da convicção do pecado é do Espírito Santo. É Ele que acrescenta. A igreja não sou eu, não é ninguém. Quem acrescenta é Ele. Eu proclamo, irmãos, proclame. Quem converte é o Senhor. Como pode alguém ouvir a palavra se não há quem pregue? Fala Romanos isso. Como há alguém? Irmãos, a ordem de Jesus é essa, quando Ele vai ascender-se aos céus, aos discípulos. Ele diz isso em Marcos 16, 15, olha: ide por todo o mundo. A palavra grega aqui de ide é indo. É como se fosse o nosso verbo em gerúndio aqui. Indo por todo o mundo, pregando o evangelho do Senhor a toda a criatura. Aleluia! O propósito de você ser igreja é proclamar o evangelho do Senhor a toda a criatura. Amém? Irmãos, perceberam que aqui não tem nada a ver com realização própria, irmãos. Não tem nada a ver com coisas a serem resolvidas na nossa vida. Não! Isso Deus tem cuidado. Ele quer que você dê continuidade àquilo que Ele começou. Amém? Ele quer que você dê continuidade, irmãos. Ele quer que você dê continuidade ao cumprimento da palavra, assim como Ele fez com o Pai, Ele cumpriu a palavra do Senhor. Ele quer que você dê cumprimento, irmãos, àquilo que Ele fez, Ele teve unidade entre os irmãos, entre os discípulos. Ele quer que você dê continuidade àquilo que Ele fez. Ele veio e Ele foi o Evangelho em natureza.
A essência dele eram as boas notícias. A fala e a essência, ele é as boas novas. Seja as boas novas do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, esse tempo de pandemia é para que a gente possa entender que temos propósitos que Deus colocou na nossa vida. Não é eu, não mais eu, não me dê Senhor, não. Dá do Senhor para os outros. Dá do Senhor para os outros, dá comunhão do Senhor para os outros, dá as boas novas do Senhor para os outros, dá, irmãos, dá a palavra do Senhor para os outros, é isso, aleluia. Paulo fala da necessidade de proclamar o evangelho lá em Romanos 10, 13 a 15, ele fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, irmãos, olhe bem, todo aquele que crer no nome do Senhor, que estabelecer a fé no Senhor, ele tem como resposta a salvação. Agora, a hora que Paulo fala aqui, eu acho isso interessante. Como então eles invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele, ele dá segmento aqui de situações, e como crerão naquele de quem não ouviram, eles não podem crer, eles não ouviram, e como ouvirão, se não tem ninguém que pregue, se não há quem pregue, e como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de coisas boas. Deus já te enviou, amém? Tem gente que precisa ser salva, precisa ouvir de você as boas notícias do Senhor. Se levanta nesse dia para proclamar o evangelho, você tem tanta coisa para proclamar o evangelho, você tem mídia, você tem rede social, você tem WhatsApp, você tem presencialmente, se levanta para proclamar o evangelho do Senhor, não gasta tempo com outras coisas, gasta tempo para proclamar o evangelho do Senhor. É tempo de proclamar o evangelho do Senhor, irmãos, para que a salvação, a promessa do Senhor para as pessoas cheguem até Ele. É competência da igreja levar o efeito tão sublime, a tarefa tão sublime, proclamar, anunciar, pregar, ensinar, evangelizar, fale do evangelho. É dever da igreja do Senhor proclamar o evangelho a todas as nações, povos e pessoas. Quarta coisa, irmãos, viver servindo ao próximo. Esse é um dos propósitos do Senhor também, viver servindo ao próximo. Atos 2,45, vendiam as suas propriedades e bens, e dividiam o produto entre todos, olha isso. Eles tinham o bem deles como algo que era para beneficiar outros. Eles vendiam para que outros pudessem ser beneficiados. Eles dividiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Irmãos, não tem como a gente ter e ver o outro sem ter nada e a gente virar as costas. Deus quer que você sirva ao próximo. Se você tem, contribua, compartilhe de vida. De vida, irmãos, em nome de Jesus, de vida. É projeto da igreja do Senhor dividir o que tem com o outro. Amém? Dividir, irmãos. Eu fico vendo nesses dias tanta gente fazendo coisas aí e colocando na mídia que está fazendo. E, irmãos, olha, é para fazer no silêncio. Amém? Faça, divida no silêncio, mas cumpra esse projeto que Deus tem para a sua vida, esse propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém? É isso, queridos. Talvez Deus nos trouxe um alerta nesses dias, porque estávamos tão acomodados, tão, irmãos, sabe, como crentes de supermercados, querendo que Deus nos dê, e querendo barganhar com Ele para ter. Deus está dizendo, não, é para você dar o que você já tem. É para você dar o que você já tem. Não sei se você está entendendo, irmãos, divide o que você tem com quem não tem, porque isso é propósito da igreja, isso é objetivo da igreja, irmãos. Aleluia, aleluia. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido um tempo em que a igreja do Senhor, tanto individual como instituição, ela pensa muito como o sistema do mundo pensa. Quanto mais tenho, mais quero. Quanto mais eu tiver e outro menos tiver, eu fico mais contente. Isso é uma perspectiva mundana, secularizada, irmãos, sabe? De ter poder sobre o outro, de ter mais visibilidade, de ser mais aplaudido, de levar os outros a dependerem de você, porque dessa maneira você subjuga os outros. Não, traga liberdade aos outros, sabe, irmão, traga liberdade, abençoe, queira que o outro seja considerado maior do que você, aleluia, porque a gente foi criado para servir, e isso o Senhor é a imagem disso, Ele é referência para isso.
O evangelista Marcos, capítulo 10, versos 42 a 45, ele diz o seguinte: já estou terminando, falta só mais um pontinho. Aleluia. Quando eu fiz essa mensagem, eu falei, meu Deus, vai demorar muito, mas o Senhor quer que fale sobre isso, eu não vou deixar de falar, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Marcos 10, 42 a 45 diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes sobre as nações e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olhe bem o que Jesus está dizendo: não será assim entre vocês. Vocês não vão exercer poder sobre elas. Você não vai querer ser mais importante do que os outros. Não será assim entre vocês. Ao contrário, olhe bem o que Jesus diz aqui é a palavra de Jesus. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Servo, servir, irmãos. Jesus é exemplo disso, irmãos. Ele é pioneiro nisso. Ele é o servo sofredor, aleluia. Ele veio para servir. Alguém que nasceu, que é rei, detentor de poder, olha, abriu mão de ser servido para servir. Ele lavou os pés dos discípulos, ensinando, olha, vocês devem servir um ao outro. Amém. Servir, irmãos. Tiago, escrevendo sua carta, capítulo 2, versos 14 e 17, ele diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada do serviço, das obras, do serviço, ela está morta, irmão. Ela está morta. Não adianta a gente ter fé e aleluia, glória a Deus, e sabe, esse sapatinho de fogo, e a gente não fazer nada por ninguém, a gente não servir a ninguém, irmãos. Não é morta, é uma fé morta. E por fim, Deus também tem como propósito de vida, objetivo de vida para a igreja dele: viver em adoração ao Senhor. Atos 2:43, o texto que lemos como texto base, verso 43 fala assim: e na alma de cada pessoa havia pleno temor. Isso é adoração. Temor é adoração. Oração é adoração. Santidade é adoração. Amém? Vai além de liturgias, vai além de pregação, vai além de cânticos, vai além de qualquer outra coisa, irmão. É muito além. Olha, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Atos 2:46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso também é adoração. Louvando, verso 47, louvando a Deus, isso também é adoração. Louvando a Deus por tudo, irmãos. Contentamento, isso também é adoração. Amém? Louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo, isso também é adoração. Sendo estimado por todo o povo dizendo: olha, aquele povo tem algo diferente, aquele povo tem uma graça diferente, aquele povo é um povo diferente. Isso é adoração ao Senhor, irmãos. E assim cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Mateus 5,16 fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e adorem ao vosso Pai, e glorifiquem e adorem ao vosso Pai que está nos céus, irmãos. Aleluia. Adorar, irmãos, é algo muito mais profundo do que cantar, pregar, evangelizar somente. Tudo isso é importante, mas se não houver integridade e motivação correta na adoração, isso de nada vale. Adoração é honrar a Deus em tudo e todas as coisas. Adoração é se envolver com a palavra e colocá-la em prática. Adoração é servir ao próximo. Adoração é andar em comunhão, mesmo sendo diferentes. Adoração é proclamar o Evangelho. Adoração é colocar Cristo no centro da vida em todo o tempo. Falar como João falou em
importa que ele cresça e eu diminua. Concluindo, a igreja como comunidade local e como igreja indivíduo deve lutar e se esforçar para proporcionar o bem espiritual e social da sociedade. A igreja como sal da terra e luz do mundo deve influenciar os meios em que vive e ser diferente do mundo secularizado. Olhe bem, a igreja como sal da terra e luz do mundo deve influenciar os meios em que vive e ser diferente do mundo secularizado. Amém? E para fora, irmãos, ser separado para a missão, ser zeloso, diligente, correto, de boas obras, fazer o bem, auxiliar, socorrer, dar, alimentar, encasacar, dar cobertor, ressocializar, dar identidade em Cristo e apontar sempre para Cristo. Fazer isso é possível, principalmente porque Cristo, Ele é a pedra angular da igreja, é nele que estamos alicerçados. E a pergunta para você refletir nesse final é a seguinte: você tem vivido os propósitos de Deus? Você tem vivido os projetos, os objetivos de Deus para a sua vida como igreja? Você precisa melhorar muito mais? Ou você tem negligenciado tudo isso? Eu quero cantar uma canção com você nessa hora, enquanto você reflete sobre tudo aquilo que falamos nessa noite. Os propósitos da igreja, os objetivos da igreja. Aleluia, aleluia. A igreja existe, irmãos, aleluia, para ser instruída pela palavra de Deus. A igreja existe, irmãos, para que viva em comunhão. A igreja existe para servir o próximo. A igreja existe para proclamar o evangelho do Senhor, as boas novas, cumprir a missão. E a igreja existe para adorar o Senhor. Não que Ele precise de adoração, porque Ele é Deus. Deus não precisa de adoração, Ele é Deus. Com adoração ou sem adoração, Ele continua sendo Deus. Mas Ele chamou a igreja para adorá-lo. Para adorá-lo. Viva os propósitos que Deus tem para você como igreja do Senhor. Vamos adorar o Senhor, depois oraremos em nome de Jesus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, aleluia, e me conheces. Quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra, oh Espírito Santo, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. aleluia. Quebranta o meu coração. Espírito Santo, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me. peça ao Senhor isso nessa noite. Peça ao Senhor para te usar como instrumento dele.
usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Aleluia. Quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, Aleluia. transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, Aleluia. como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado Esse é o da nosso desejo, maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite. Essa é a minha oração, a oração que eu faço para a minha família, a oração que eu faço para essa comunidade. E anseio que aqueles que estão nos assistindo orem da mesma forma. Nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Queremos viver, Senhor, como faróis de um mundo de trevas, iluminando pessoas, Senhor, a partir da prática da palavra, a partir do serviço ao próximo, da comunhão entre nós. Jesus disse que a comunhão dos discípulos iria referenciar que de fato eles pertenciam ao Senhor. O amor, a comunhão entre. Nos leva a nos amar, Senhor, viver em comunhão, a abrir mão de tantas coisas, Senhor, para que o outro seja abençoado. Nos leva a dividir, a compartilhar. Ao que temos, dá, para que o outro possa viver como nós vivemos bem. Abre nossos olhos, Senhor. Talvez a igreja tenha vivido muito mais a religião do que os propósitos que ela tem do Senhor. Se assim está, Senhor, na minha vida, tira. Assim como cantamos nessa noite, sonda-me. Se há em mim algum caminho errado, Senhor, se há em mim alguma atitude ou comportamento, Senhor, que não é inerente aos propósitos, objetivos, a missão que o Senhor tem para a igreja, tira de mim. A gente vai viver os teus propósitos como igreja aqui na terra, Senhor. Me faz dar continuidade, Deus, ao que o Senhor começou, a completar a tua missão, Senhor. Me ajuda, Senhor. Ajuda meus irmãos, em nome de Jesus. Abre olhos e desperta aqueles que estão negligenciando isto. Levanta-os aquele que não está fazendo nada quanto a isso. E continua abençoando quem assim está vivendo os propósitos que o Senhor estabeleceu para a tua igreja. Assim oramos, abençoando a igreja do Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode aplaudir o Senhor em sua casa? Dá um aplauso ao Senhor em sua casa. Aleluia. Nós vamos tirar a oferta e o dízimo para o Senhor nessa hora. Vamos devolver para Ele a oferta e o dízimo
Quero orar por você nesse momento, é um momento de adoração também ao Senhor. Dar dízimos e ofertar também é uma questão de fé e de adoração. E nós temos isso muito convicto em nosso coração. Por isso eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse tempo, que a gente dê com liberalidade, alegria, voluntariedade, prazer, Senhor. E recebe as nossas ofertas e os dízimos alçados neste lugar ou nas casas neste momento, através das transferências ou qualquer meio possível que se tenha, Jesus. Assim oramos, abençoando meus irmãos em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão desempregados em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor mais uma canção. Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes. Adore. El Shaddai cuida de mim. Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes. El Shaddai cuida de mim. Meu pastor não vai deixar Aleluia. na minha vida algo me falta. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Ele é o nosso pastor que cuida. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, levanto minhas mãos a ti. El Shaddai, El Shaddai, Todo-Poderoso. Aleluia. Cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me falta. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Aleluia. Ele é o nosso bom pastor. Aleluia. Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de você, André. Ele tem cuidado de você que está nos assistindo aí, amém? Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele é o nosso bom pastor. Aleluia. No domingo estamos aqui às 9 da manhã para adorarmos ao Senhor juntos aí, amém? Fique ligado no que Deus tem a falar ao seu coração no domingo pela manhã e domingo à noite, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a unção e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós, povo do Senhor, em toda a face da terra, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que estão aqui servindo, Senhor, o André, a Ana. Abençoa, Senhor, a Deilton, a Isaías. Abençoa meus irmãos, Senhor Magno, que eles sejam guardados por Ti, Pai. Nos abençoa a nossa vida e a nossa casa. Deus te abençoe, fique na paz em nome de Jesus. Eu te agradeço, e eu te agradeço, te agradeço.
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido e em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço.